Na aplicação 3, a gente vai considerar que existe um plano inclinado com atrito e tenho 2 blocos. No caso, o coeficiente de atrito cinético entre M1 e o plano é dado por μ. E o enunciado do problema diz que M1 é solta do repouso e ele está assumindo que o bloco 2 desce. Então, o enunciado assume que o bloco 2 desce, então ele acelera para baixo, isso significa que M1 sobe a rampa, né? Foi uma suposição, depois a gente vai discutir sobre isso. Nosso primeiro passo aí é achar a aceleração dos blocos e a tensão na corda. Então, a gente começa com os diagramas, né, de corpo livre para os 2 blocos. Então, é tudo igual, só que o nosso problema se torna mais extenso. Então, vamos começar com o diagrama do bloco 2, que é simplesmente um eixo Y aqui, né, que eu preciso considerar. E aí, pessoal, a gente tem que pensar assim, para onde que eu vou colocar o meu eixo Y positivo, né? Então, a minha recomendação é que você coloque o sentido de Y, né, ou do X, positivo no sentido do movimento que está sendo suposto. Então, se o enunciado fala que M2 desce, eu vou colocar Y positivo para baixo. Se M1 sobe, então eu vou botar Y assim, e X vai ser positivo no sentido positivo da rampa, tá? Se fosse o contrário, eu poderia iniciar com os eixos aí invertidos, tá? X aqui descendo a rampa e Y no bloco 2 subindo, né? Positivo subindo. Então, vamos lá. Para o bloco 2, minhas forças são o peso do bloco 2, então vou chamar de P2, que é massa vezes a gravidade. E a tensão na corda. Lembrem que a corda puxa o bloco 2 para cima, né? Fazendo uma força contra o peso. Para o bloco 1, nós temos então o peso de 1, que é uma força. Lembra que peso, né, sempre vertical para baixo, no sentido, né, em relação, em direção ao centro da Terra. Então, P1 é M1G. O ângulo tá aqui, ó, porque eu vou decompor a minha força peso em PY e PX. No caso aqui, PX quer fazer esse bloco descer. E o meu ângulo θ tá aqui entre P e PY, de novo, ó, não é 30 graus, é só θ. Eita. Vou chamar isso aqui de θ apenas, né? Tem a minha força normal, que é perpendicular aqui ao plano. O que mais? Existe a minha tensão, né? Como a gente está considerando que esses corpos são partículas e eu tenho uma mesma corda, essa polia é ideal, então as tensões nessas cordas são iguais. Então é T e T, não preciso colocar T1 e T2 nesse momento do curso, né? Quando a gente estiver tratando da polia como um corpo rígido, a gente vai colocar índice nessas tensões. E existe ainda a força de atrito. Se o atrito é cinético, pessoal, e o bloco M1 está subindo, o atrito é contrário ao movimento, então a força de atrito está atuando para baixo. Então, vou representar aqui. Ela está aqui junto com PX e é um FC, força de atrito cinético. Ok, então vamos estabelecer as nossas equações de movimento em Y. Aliás, eu vou dividir os bloquinhos, né? Então, vamos começar aqui para o bloco 2. Para o bloco 2, existe aceleração. Então, vou usar a segunda lei, que me diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como esses blocos aqui estão em direções diferentes, eu podia colocar um Y 2 pontos, mas só para facilitar, vou chamar aqui de A mesmo, tá? Por que as acelerações aqui são iguais, pessoal? Tudo bem que essa eu poderia representar como um Y 2 pontos, né? E essa aqui como um X 2 pontos, mas o módulo delas é igual, tá? Por quê? Porque esses blocos estão conectados. Blocos conectados aí vão se movimentar juntos. Então, o somatório das forças em Y vai ser, ó, P2 positivo, porque aponta para baixo aqui no sentido do eixo, P2 menos T, então essa é a minha combinação de forças, vai ser igual a M2A. Então, eu tenho que M2G menos T é igual a M2A.
Eu vou isolar aqui a minha tensão. Vou colocar que T é igual a M2G menos M2A. Então, essa é a minha primeira equação. É a minha primeira equação que tem quantas incógnitas? Duas, né? A tensão e a aceleração. O resto são só variáveis, né? Que se eu tendo o valor, eu substituo. Passando, então, para o bloco 1. Em Y, o bloco está em repouso, então o somatório das forças em Y é igual a zero, então é fácil enxergar que a normal é igual a PY. Então a normal vale M1G cosseno de θ. Cuidado agora com os índices das massas, né? Senão a gente vai colocando M em tudo e acaba errando ali no final. E em X, aí o movimento realmente existe. O somatório das forças em X é igual a massa, M1, vezes a aceleração desse bloco, que é a mesma do bloco 2, né? Em termos de módulo. Então, vamos lá. O que é o somatório das forças em X? Tensão positiva menos P1x menos a força de atrito cinético é igual a M1 vezes a aceleração. Então, T menos, o que é Px? Px é M1G seno de θ. Menos o atrito. O que é o atrito? Atrito cinético é μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Então, μ vezes a normal, onde a normal é M1G cosseno de θ, vai ser igual a M1A. Então, essa é a minha segunda equação. Certo, pessoal? Onde, novamente, as minhas incógnitas são T e A. Então, eu tenho duas equações, duas incógnitas, basta que eu jogue uma equação na outra e resolva completamente aí o meu sisteminha de equações. Então, aí cada um faz do seu jeito, né? Eu vou levar a equação 1 até a equação 2. Então, onde tiver T aqui na equação 2, eu vou jogar M2G menos M2A. E então, vou isolar a aceleração e aí nós vamos chegar, vocês podem conferir aí que a aceleração vai ser uma coisa grande, que vai ser G, que multiplica M2 menos M1 seno de θ, menos M1, que multiplica μ, que multiplica cosseno de θ, dividido por M1 mais M2. Então, muitas das vezes nós vamos resolver esses problemas simplesmente de modo literal, tá, pessoal? Ou seja, só em termos de letras. Se tiver números, aí sim você vai substituir os seus números. Ok, então achamos a aceleração desse sistema. Como é que eu vou achar a tensão? Você vai escolher uma das equações 1 ou 2 para pegar essa expressão aqui grandona da aceleração e substituir, né? Então, o terceiro passo aqui vai ser achar a tensão, substituindo essa equação aqui estrela. E nós vamos chegar, nesse caso aqui, até fiz um caminho mais difícil, que é jogar a aceleração na equação 2, tá? Se você substituir na equação 1, você vai achar uma expressão um pouquinho diferente, mas em termos de módulo, ela daria a mesma coisa, tá? Então, não se preocupe. Então, quando a gente fizer isso, eu vou achar que a tensão vai ser igual a M1, que multiplica M2, que multiplica G, 1 mais μ, cosseno de θ, mais seno de θ, dividido por M1 mais M2. Então, essa é a minha equação aqui, 2 estrelas, e então está resolvido o meu problema. Mas eu quero um pouquinho além e discutir, já que a gente está nesse caso literal aí, eu quero discutir com vocês as seguintes situações. Então, nós já temos as expressões. Então, analise as seguintes situações, pessoal. O exercício enunciado supõe que M2 desce, né? Então, vamos considerar aqui a nossa primeira situação, que é M2 realmente desce.
Porque o que acontece, pessoal? Você não foram dadas as massas. Então, para você resolver esse problema, você tem que começar de alguma suposição, não é verdade? Foi isso que o exercício supôs, tá? Isso não é necessariamente verdade. Como é que eu vou analisar agora cada uma dessas situações? Tá? Por quê? Porque se o enunciado falasse que M2, na verdade, sobe, as minhas equações de movimento ficariam diferentes, tá? Então, como é que eu vou sair dessa situação e resolver isso completamente? Para M2 realmente descer, então, ó, para M2 realmente descer, o que tem que acontecer? Quer dizer que essa aceleração que eu achar aqui, o valor dela, essa aceleração, esse valor tem que ser positivo. Concorda, gente? Porque se eu fizer uma conta aqui, substituir M2, M1 e θ e achar que a minha aceleração deu, por exemplo, menos 1,1 metros por segundo ao quadrado, significa que eu fiz uma posição inadequada, tá bem? Significa que, na verdade, o bloco M2 sobe, tá? Então, para o bloco M2 realmente descer, o resultado dessa minha aceleração tem que ser um resultado positivo. Ah, se a aceleração é positiva, o que eu tenho? Ó, que essa parte aqui, ó, é que tem que ser positivo, não é isso? Então, na verdade, eu tenho que, para isso acontecer, é só M2 ser maior do que M1 seno de θ, mais M1 mi cosseno de θ. Ou seja, M2 tem que ser maior do que M1, que multiplica seno de θ mais mi cosseno de θ. Então, essa seria a condição. Você justamente faz esses valores lá, né? Você vai ver que isso vai acontecer. Agora, vamos avaliar a outra situação. Minha segunda situação é o que tem que acontecer para M2 subir. Se M2 sobe, M1 desce. Então, olha lá para o seu diagrama, pessoal. Né? Você vai ter que essa sua aceleração ela vai ser negativa. Mas olha lá para o seu diagrama. Se M2 agora sobe, M1 desce, o que acontece é que o seu atrito estaria apontado aqui para cima. Concorda? Então, o seu atrito mudaria de sinal nas equações de movimento. Então, esse é um ponto importante, porque aí, ó, como você está analisando em termos de letra, o que você vai falar? Você vai falar que essa equação roxa aqui, ó, esse círculo roxo tem que ser negativo, concorda? Só que o seu atrito tem que mudar de sinal ali naquela equação. Então, é como se fosse assim, ó, o seu M2 menos M1 seno de θ menos M1 mi cosseno de θ tem que ser negativo, né? Porque a aceleração aí, no caso, seria negativa. Só que lembra que o seu atrito teria mudado de sinal, que ele estaria invertido, tá? Então, essa ficaria a nossa equação. Então, a minha condição é que M2, na verdade, ele vai ser menor do que M1 seno de θ menos, vou colocar aqui em evidência, mi cosseno de θ. Tá? Então, muito cuidado com essas análises, porque elas podem ser pedidas nesses exercícios. E aí, a minha terceira situação, que também é possível, é o que tem que acontecer para que o sistema não se mova. Ou seja, para que a aceleração seja zero. Então, uma tendência natural é simplesmente a gente falar, coloca essa parte roxa igual a zero, mas não é só isso, né? Existem mais valores tais que esse sistema não vai se mover, tá bem? Por quê? Porque o atrito estático a gente sabe que ele é variável, né? Então, o jeito correto da gente pensar é analisando esses limites aqui, ó. Pensa bem, ó. Então, para não confundir vocês, eu acho mais fácil até vocês pensarem no seguinte, ó. Pensa lá no seu bloquinho, só fazer um esboço. Aqui é M1, aqui tá a sua polia e aqui tá M2. Vamos supor que você achou, o que significa essa primeira equação aqui, ó? Que para o bloco M2 descer, vamos supor que você achou assim, olha, que M2 é maior, né? É maior. E vamos supor que esse valor aqui deu 4. Tá? Então, para M2 descer, M2 tem que ser maior do que 4. Para M2 subir,
Para M2 subir, olha, você olhou para essa equação. M2 tem que ser menor do que quanto? Vamos supor que é menor do que 1. Tá? Tô chutando valores, só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora. Então, olha, para M2 nem subir nem descer, então o que tem que acontecer? Para a aceleração ser zero, então, ó, M2 tem que ser menor ou igual a 4 e maior ou igual a 1. Concordam? Que são esses limites aqui, ó. Não é uma situação tão simples de igualar aquela parte roxa a zero, estão vendo? Então, você reescreve, ó. Então, M2 é menor ou igual a 4. 4 representaria esse termo aqui, ó. M1 seno de θ mais mi cosseno de θ. I menor ou igual a... maior ou igual a... Fiz errado isso? E maior ou igual a 1. 1 é esse termo aqui, ó. Tá certinho. M1 seno de θ menos mi cosseno de θ. Essa seria a situação de aceleração nula. Confiram se vocês entenderam, colocando esses números, tá? Pra vocês perceberem esses sinaizinhos aqui, ó.